Olá, aficionados por história, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos viajar no tempo até um dos confrontos mais lendários de todos os tempos, a Batalha de Maratona. Esta não é apenas uma história de guerra, é uma história de coragem, estratégia e o nascimento de uma lenda. Tudo começou no ano de 490 a.C. O poderoso Império Persa, sob o comando do rei Dario, tinha seus olhos postos na Grécia. Depois que as cidades-estado gregas da Jônia, na atual Turquia, se rebelaram contra o domínio persa com a ajuda de Atenas, Dario ficou furioso. A vingança estava na sua mente, e o alvo era claro: Atenas, uma enorme força persa, com dezenas de milhares de soldados e uma vasta frota de navios, cruzou o mar Egeu. O objetivo deles era desembarcar perto de Atenas, esmagar a cidade e instalar um governante pró-persa. O local escolhido para o desembarque foi uma planície costeira chamada Maratona, a cerca de 42 quilômetros de Atenas. A escolha foi estratégica. A planície era ideal para a famosa cavalaria persa. Quando a notícia da invasão chegou a Atenas, o pânico instalou-se. A democracia ateniense, ainda jovem e frágil, estava em perigo. Os atenienses sabiam que não podiam enfrentar o Império Persa sozinhos. Eles precisavam de ajuda. Foi então que enviaram o seu corredor mais rápido, um homem chamado Fidípides, numa missão desesperada. Ele correu mais de 240 quilômetros em apenas 2 dias, até Esparta, a outra grande potência militar da Grécia. Imaginem a cena. Fidípides chega a Esparta, ofegante, exausto, e implora por ajuda. Mas os espartanos, embora fossem guerreiros formidáveis, eram também muito religiosos e supersticiosos. Eles estavam no meio de um festival religioso e disseram que não podiam marchar até a lua cheia, que seria dali a vários dias. Para Atenas, isso seria tarde demais. A cidade estava por conta própria, com apenas uma pequena ajuda da cidade vizinha de Plateia. Os generais atenienses estavam divididos. Alguns queriam esperar dentro das muralhas da cidade, acreditando que uma batalha em campo aberto seria suicídio. Outros, liderados por um general brilhante e carismático chamado Milcíades, defendiam uma abordagem ousada. Milcíades conhecia os persas. Ele já havia lutado ao lado deles e sabia das suas táticas e fraquezas. Ele argumentou que enfrentar os persas na planície de Maratona, antes que eles pudessem organizar completamente o seu acampamento e usar a sua cavalaria de forma eficaz, era a única chance de Atenas. Depois de um debate acalorado, a visão de Milcíades prevaleceu. O exército ateniense, com cerca de 10.000 hoplitas, soldados de infantaria pesada, marchou para a Maratona. Eles eram superados em número, talvez em até 3-1, mas tinham uma vantagem: o terreno. Eles se posicionaram nas colinas que cercavam a planície, bloqueando as saídas para Atenas e observando os persas. Por vários dias, os dois exércitos ficaram se encarando. Foi uma guerra de nervos. Os persas esperavam que a sua cavalaria, a sua arma mais temida, pudesse flanquear os gregos. Os gregos, por sua vez, esperavam o momento certo para atacar. Milcíades percebeu uma oportunidade crucial. A cavalaria persa tinha sido temporariamente embarcada nos navios, talvez para se reposicionar ou atacar Atenas por outro lado. Aquele era o momento. Sem a cavalaria para proteger os flancos, o exército persa estava vulnerável. Milcíades então desenhou um plano genial e arriscado. Normalmente, os exércitos gregos formavam uma falange com uma linha central forte, mas Milcíades fez o oposto. Ele enfraqueceu deliberadamente o centro da sua linha e reforçou massivamente as suas alas, os flancos esquerdo e direito. O plano era atrair o melhor das tropas persas para o centro enfraquecido e depois envolvê-los com as alas mais fortes.
Ao amanhecer, os atenienses fizeram algo impensável. Eles começaram a correr em direção ao exército persa. Os persas, vendo aquela pequena força correndo em sua direção, devem ter pensado que era um ato de loucura. Correr em armadura pesada por mais de 1 quilômetro era exaustivo e quebrava a formação. Mas era parte da estratégia de Milcíades, minimizar o tempo sob o fogo dos famosos arqueiros persas. O choque foi brutal. Como esperado, o centro persa, mais forte, empurrou o centro grego enfraquecido para trás. Parecia que a linha grega ia romper, mas isso era exatamente o que Milcíades queria. Enquanto o centro persa avançava, as alas gregas, muito mais fortes, esmagaram os flancos persas. E então, em um movimento brilhante, em vez de perseguir os inimigos em fuga, as alas gregas viraram para dentro, cercando completamente a elite do exército persa, que havia sido atraída para a armadilha. O que se seguiu foi um massacre. Presos, os persas entraram em pânico e tentaram fugir de volta para os seus navios. Os atenienses os perseguiram até a praia, lutando na água, tentando capturar e queimar a frota persa. No final do dia, o resultado foi impressionante. Segundo o historiador Heródoto, mais de 6.400 persas morreram, enquanto os atenienses perderam apenas 192 homens, uma vitória esmagadora e improvável. Mas a batalha ainda não tinha acabado. A frota persa sobrevivente zarpou, e os atenienses temeram que eles estivessem indo dar a volta e atacar a cidade em defesa de Atenas. Então, o exército ateniense, exausto após uma batalha feroz, iniciou uma marcha forçada de volta para casa. Eles correram os 42 quilômetros e chegaram a Atenas a tempo de ver os navios persas aparecerem no horizonte. Vendo que a cidade estava defendida, os persas, desmoralizados, desistiram e voltaram para a Ásia. E aqui, a lenda se mistura com a história. A famosa história de Fidípides correndo de maratona a Atenas para anunciar a vitória, gritando: Nike, vitória! Vitória! Antes de cair morto de exaustão, provavelmente é uma fusão de sua corrida anterior a Esparta com a marcha do exército. Mas a história capturou a imaginação do mundo e deu origem à corrida de maratona moderna, uma prova de resistência em homenagem àquele esforço heróico. A batalha de maratona foi muito mais do que uma vitória militar. Foi um momento decisivo para a civilização ocidental. Ela provou que o poderoso Império Persa não era invencível. Deu aos gregos, e especialmente aos atenienses, uma imensa confiança em si mesmos, na sua cultura e no seu sistema de governo democrático. Esta vitória preparou o palco para a Era de Ouro de Atenas, um período de incrível florescimento nas artes, filosofia e ciência. Se Atenas tivesse caído em maratona, o mundo como o conhecemos hoje poderia ser muito diferente. Foi uma vitória da estratégia sobre a força bruta, da coragem sobre o medo, e de um povo livre lutando por sua terra e sua liberdade. A memória daqueles 192 atenienses que caíram foi honrada para sempre. Eles não foram enterrados no cemitério da cidade, mas em um túmulo especial no próprio campo de batalha, um memorial eterno ao seu sacrifício. E essa é a incrível história da Batalha de Maratona, uma pequena cidade-estado que ousou desafiar um império e, contra todas as probabilidades, venceu. Espero que tenham gostado desta viagem ao passado. Qual outra batalha histórica vocês gostariam de ver aqui no canal? Deixem seus comentários abaixo. Muito obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os nossos próximos episódios. Até a próxima!